Bom dia! No programa anterior, nós falamos sobre testamento com o especialista em direito notarial e de registro, Leandro Correia. Hoje nós vamos continuar tratando sobre este assunto. A gente estava falando, Leandro, no programa anterior, que qualquer pessoa pode fazer um testamento. Isso quer dizer, então, que se alguém quiser colocar no testamento bens de menor valor, como um livro, uma joia, um computador, isso pode ser feito? Pode sim. No testamento a pessoa pode determinar a distribuição de qualquer espécie de bem, seja do valor ínfimo, ou valor simplesmente emocional, um valor pessoal, até um alto valor. O que existe é uma autorização da lei para que, dependendo da espécie do bem, de menor monta, às vezes uma joia de família, alguma coisa desse tipo, mais singela, que existe não um novo testamento, mas um novo documento, um instrumento diferente, mais simples, de que não é necessário testemunha, não tem forma legal, que é chamado codicilo. É uma disposição no Código Civil que determina que, se forem bens simplórios, de baixo valor, um papel escrito à mão da pessoa que ela desejaria que aquilo ficasse para a sobrinha, para que seja lá quem for, isso seja cumprido. E não precisa da forma tão solene que tem o testamento. Uhum. E se alguém quiser colocar no testamento, por exemplo, que a guarda dos filhos deve ficar com os avós e não com o pai, por exemplo, isso pode ser feito também? O testamento ele é hábil para disposições não só patrimoniais. É possível que as pessoas deixem ali manifestações que não dizem ao patrimônio. Um exemplo clássico é o reconhecimento de filho por testamento. A pessoa que teve um filho a vida inteira, mas que não reconheceu, pode no testamento reconhecer esse filho. A hipótese de guarda, existe disposição na lei que permite que os pais nomeiem tutor para o filho em testamento. Na verdade, essa manifestação de vontade não é taxativa. Essa decisão não vai ser cumprida às cegas da lei, não. É necessário que seja levada ao Poder Judiciário. Então, essa é uma indicação que os pais podem fazer. Tá? Mas existe na lei também preferência. Pessoas preferencialmente devem ficar com a guarda ou tutela do menor em razão do falecimento dos pais. Tá? Então, os pais podem manifestar uma vontade de que fique com um tio, com um amigo, alguma coisa desse tipo. Mas isso vai ser analisado e o melhor interesse da criança sempre vai ser levado em consideração pelo juiz. Mas é sim uma disposição válida dentro de um testamento. Porque nesse caso, então, quem teria preferência seria, né, da guarda, ou o pai ou a mãe. Se um falece, fica com certeza para o outro, até porque existe poder familiar entre eles ali. Agora, acontece também o falecimento dos dois, às vezes por um acidente, e aí pode ir no testamento de um dos dois, ou até dos dois, o testamento ter disposição quanto a qual parente vai, ou até um amigo, se não for parente. Mas sempre isso vai ser analisado com os olhos para o melhor interesse da criança. Uhum. Tá? E quando há brigas entre família, Leandro, e um pai, por exemplo, ele não quer deixar seus bens para os filhos, ele também pode deixar isso no testamento? O testamento, ele tem limitações. Existe uma parte do patrimônio de toda pessoa que é chamada legítima. Então, o que é isso? Se a pessoa tem herdeiros necessários, quem são? Os filhos, netos e descendentes, os pais, avós, bisavós e o cônjuge. Se a pessoa tem pessoas dessas classes vivas, ela só pode testar 50%. Os outros 50% do seu patrimônio, a gente no direito chama de legítima. Essa parte é intocável. Ela não pode ser retirada das pessoas. Então, nesse caso, se o pai tem um filho ou dois filhos, seja lá quantos forem, e tem problemas com esse filho e quer tirar desses filhos a herança, o testamento ele consegue tirar 50%. No testamento, ele pode deixar fora do direito dos filhos, dos pais e do cônjuge 50%. Todo o patrimônio é vedado em lei. Uhum. E depois que uma pessoa morreu, como que é possível saber que ela deixou um testamento? Tá, isso aí é um problema que a gente ainda encara nos dias de hoje. O particular, né, voltando às espécies, ele não tem como saber. A única forma de quem deseja fazer um instrumento particular ter certeza que vai acontecer a apresentação daquele documento é entregando a alguém de sua confiança. Alguém que ele tenha muita confiança que vai apresentar aquele instrumento na época do inventário. Senão, isso pode até não ser apresentado e a vontade dele não ser cumprida. Nas outras duas formas, o cerrado e o público, está aí a segurança de se levar isso ao tabelionato de notas, ao cartório. Existe arquivos no cartório que tem essa informação do testamento. Em Minas a gente tem a Central de Atos Notariais e Registrais. É uma central do Tribunal de Justiça na qual todo tabelião que lavra um testamento público ou faz um encerramento de um cerrado deve mandar a informação para o tribunal, para essa fonte.
Então é um banco de dados alimentado pelos próprios tabeliães, dos públicos e cerrados, e lá fica quem tem testamento no estado de Minas Gerais. O problema é ter acesso a essa informação. Hoje, a Corregedoria do Estado de Minas Gerais entendeu que essa informação é restrita. Ela não é pública. Mesmo a pessoa tendo feito o testamento público, essa informação não é pública. Então, só alguns interessados podem consegui-la, provocando ou um juiz ou a própria Corregedoria apresentando a certidão de óbito, dizendo que é um possível herdeiro, um possível interessado, e aí isso é informado. Então, é possível no cerrado e no público ter uma informação estadual. Tá? No particular, infelizmente, a pessoa não tem essa segurança da vontade de ser cumprida. E se alguém morreu e não fez um testamento, como decidir quem fica com os pertences daquela pessoa? Por exemplo, um relógio, um livro, enfim. Quanto a pessoa que morre, o pessoal do direito a gente chama de ab intestato, é sem testamento, segue-se a ordem legal. Tá? Vem primeiro os descendentes, na falta os ascendentes, na falta os cônjuges. E os cônjuges sempre concorrendo com esses dois primeiros, descendentes e ascendentes. Tudo bem que existe, obviamente, a situação de acordo entre as partes. Ah, eu gosto daquele relógio, daquela joia, isso pode ser distribuído. Mas pela lei tem a ordem preferencial de pessoas que devem ficar com o patrimônio do falecido. Ou seja, vale muito bom senso aí nessas horas, né? Bom, Leandro, muito obrigada pela sua participação e pelas suas orientações. Por nada, bom dia. E se você quer saber mais sobre o trabalho do Recivil, visite o nosso site, é o www.recivil.com.br. Se ficou alguma dúvida sobre este assunto ou se você tem alguma sugestão de tema para a gente abordar no próximo programa, mande um e-mail para sindicato@recivil.com.br. Um bom dia e uma ótima semana.